Imagine o Brasil, 56 anos atrás. Um mundo onde não existia isso, e muito menos isso. Na verdade, em 1958, o Brasil presenciava isso. Para a maioria das pessoas, os carros são apenas carros, um meio de transporte para te levar do ponto A para o ponto B. Porém, para nós, você que clicou nesse vídeo, entusiasta, um fã de carros, sabe bem que alguns veículos transcendem e viram ícones da indústria automotiva, viram lendas. E para nossa sorte, alguns fazem parte da história do Brasil, entre eles o Chevrolet Opala, que de fato escalou o panteão dos carros raiz e fez história. Essa viagem no tempo, para muitos, será nostálgica. Para outros, a chance de entender o porquê essa máquina mudou o estilo de se andar de carro em nosso país. Como ele virou o parceiro ideal. Desde as linhas clássicas até a engenharia revolucionária, esse carro se tornou rapidamente o favorito no território, logo após o seu lançamento há mais de 50 anos atrás. O Opala era o companheiro dos seus donos. Mal quebrava, entregava performance e servia para a família. Mas qual a motivação da General Motors em trazer esse modelo como o primeiro carro de passeio da fabricante? Como passou tanto tempo na linha de produção e como foi o seu fim, se é que teve um fim? Você que viveu a época lembra dos principais rivais do Opala dentro das pistas e nas ruas? Hoje vamos aos corredores do tempo em busca de segredos, bastidores e momentos que definem a história do beberrão revolucionário no automobilismo. Opala, o verdadeiro fenômeno. A década de 20 no Brasil é chamado por muitos como a Era dos Loucos. O motivo era que no período o país enfrentava mudanças rápidas e bruscas em vários segmentos, como na política, economia e cultura brasileira. As mulheres começaram a adotar comportamentos inspirados nas femme fatale do cinema mudo de Hollywood, enquanto os homens imitavam os galãs das telas. As chamadas femme fatale eram as mulheres que protagonizavam filmes de suspense, drama ou terror. Assim como quase em todos os outros segmentos, a indústria automobilística cresceu como nunca nos anos 20. O mais desenvolvido dos países, os Estados Unidos, tinha cerca de 8 milhões de carros em suas estradas nessa época. O crescimento desse mercado fez com que fosse mais acessível para a população ter um carro na garagem. O melhor exemplo disso é o icônico modelo T da Ford, que em 1910 custava cerca de $950 e em 1927 passou a custar apenas $295, e só em 1927 a Ford fabricou mais de 15 milhões do veículo. Provavelmente foi nesse período que a população passou a se estressar com algo muito recorrente nos dias de hoje: o trânsito. Aproveitando o embalo do setor, uma fabricante aproveitava para entrar no nosso país para montar carros com peças e componentes importados dos Estados Unidos. O nome dessa fabricante era General Motors. A GM tinha sido fundada nos Estados Unidos em 1908 e seu primeiro projeto era o Buick, uma fabricante menor que acabou virando uma das divisões da GM. Seu nome era em homenagem ao pioneiro automotivo David Buick. Já a GM do Brasil, instalada no Ipiranga, tinha foco desde o início em desenvolver caminhões. Esse plano perdurou mesmo com o crescimento da procura pelos carros de passeio. Afinal de contas, eles faziam muito sucesso no seu mercado. Os caminhões da marca eram campeões de venda, principalmente o resistente Chevrolet 1.5 Tom de 1930. O veículo 1.5 era equipado com motor de 6 cilindros e uma transmissão manual de 4 velocidades. O caminhão tinha carroceria de aço e eram projetados para resistir ao uso intensivo. E assim foi até o começo da década de 40, quando a GM participou da produção de veículos e material bélico para a Segunda Guerra Mundial. De 42 a 45 foram produzidos mais de 2.000 veículos movidos a gás para o uso civil com contribuição da montadora. Após esse período e muito conhecimento adquirido, a General Motors do Brasil começou a cogitar a ideia de fabricarem um carro de passeio, algo nos moldes que o mercado brasileiro tanto necessitava. Mas, roteirista, quais eram os carros que entravam nesse tal gosto? Quais eram os carros que os brasileiros queriam para passeio lá nos anos 50? Bom, o Fusca, também conhecido por muitos naquela época como Besouro, era o favorito da população. Ele era compacto, econômico e fácil de manter, muito graças ao seu propósito inicial, que era atender ao exército alemão na época da guerra, e inclusive foi encomendado diretamente por
Não posso falar, mas você já entendeu. Naquele período, em 1958, a rival Ford lançou o Galaxy, carro de luxo que contava com uma tração traseira de 3 marchas. Os compradores podiam escolher desde motores V6 mais econômicos até os potentes V8, que chegavam até 190 cavalos de potência. Sendo mais quadrado, visualmente, ele não ajudava muito para quem buscava por estilo, mas ainda assim era uma das melhores opções do mercado na época. E vendo esses dois exemplos brilhando em solo brasileiro por anos e anos, a General Motors tinha total consciência de que eles podiam fazer algo melhor, principalmente com o que eles já tinham de melhor ao redor do globo. Então eles tomaram a decisão de formalizar um projeto de carro de passeio. Esse projeto tinha como parâmetro os carros que eram fabricados pelo braço direito da GM, a Opel, situada lá na Alemanha. O modelo que eles escolheram para usar de base era o Rekord C, carro que foi lançado na Alemanha em 1966 e já tinha provado de várias formas que era um dos melhores projetos automotivos da história até então. Ele era mecanicamente confiável, tinha uma suspensão macia e confortável e um design muito elegante. Com a foto do Rekord C colada na parede da fábrica da GM, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, eles iniciaram um projeto chamado de 676, que foi anunciado no final de 1966, no Clube Atlético Paulistano, na presença de autoridades e da imprensa. A General Motors recebeu a contribuição do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, GEIA, criado pelo governo de Juscelino Kubitschek. Por meio dessa força, foi definida a produção do seu primeiro carro nacional. Depois de 2 anos de testes exaustivos e desenvolvimento, finalmente seria revelado para os brasileiros e para a mídia o carro que tinha sido alvo de todos por 2 anos. No evento que aconteceu no Salão do Automóvel entre novembro e dezembro de 68, o Brasil e o mundo conheceram o que foi batizado de Opala. Seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala e prove seu desempenho. Seu temperamento é sensacional. O nome Opala deriva do sânscrito Upala, que significa joia ou pedra preciosa. Apesar disso, dizem que o nome foi baseado no Opel, como forma de homenagem à fabricante, e no carro americano Impala, que emprestou motores e transmissões para o Opala brasileiro. A expectativa criada devido à espera não foi em vão. O primeiro carro de passeio da GM do Brasil dominava os olhares. O sedã de 4 portas apresentava linhas modernas e um comprimento de 4,58 metros, 1,75 metros de largura, pesando cerca de 1.087 quilos. A presença ilustre do piloto inglês Stirling Moss e várias celebridades contribuiu para criar um lançamento em grande estilo. Além disso, o comercial televisivo contou com nomes de famosos como a atriz Tônia Carreiro, o cantor Jair Rodrigues e o jogador de futebol Rivelino ajudaram a espalhar a nova arte da GM. O carro tinha a mesma carroceria do alemão Opel Rekord C, com leves modificações nas partes dianteira e traseira, para ajustar com o design para o padrão brasileiro. A primeira versão do Opala foi oferecida ao público com apenas 2 versões de acabamento, a Standard, com um motor de 4 cilindros, e a Luxo, com 6 cilindros de 3,8 litros, que produzia cerca de 125 cavalos de potência, herdado do Impala. Também conhecidos como Opala 2500 e 3800, as duas versões tinham 4 portas. Com o banco inteiriço, eram capazes de levar até 3 pessoas no banco da frente, clássico da época. Só em 69 foram vendidos mais de 10 mil modelos, mostrando que aquele era o mais novo queridinho da população. Os engenheiros tinham desenvolvido um sistema de tração traseira e suspensão independente nas 4 rodas, muito similar ao que o Rekord C tinha. Apesar de ter sido bem recebido pelo mercado e ter vendido bem no seu ano de lançamento, a GM ainda queria mais. Em 1970, a família Opala ganharia mais 2 integrantes, o que se tornaria um desejo milionário no futuro: o Opala SS e o Opala Grand Luxo. Por fora, o SS chamava atenção pelos adereços pretos e rodas esportivas de aro 14. Por dentro, ele tinha um volante de madeira de 3 raios, contagiros no painel e relógio elétrico no console, câmbio de 4 marchas, rádio, freios dianteiros a disco, bancos individuais e muito mais. Tudo isso ganhava vantagem em relação ao Opala padrão. Era o conjunto de uma bela aparência e um ronco inconfundível. De
Debaixo do capô do cobiçado SS tinha um motor de 4.1 litros e 140 cavalos de potência a 4.000 RPM. O carro era capaz de atingir 170 km por hora e tudo isso em apenas poucos segundos. Já a versão Grand Luxo era equipado com motor de 3.8 litros de 6 cilindros em linha. O carro tinha um câmbio manual de 3 velocidades e rodas exclusivas e mais sofisticado que outras versões. Como opcional, os proprietários podiam pedir rádio e ar-condicionado. Esse modelo do Opala durou até 74, quando a GM introduziu um upgrade em sua mecânica, um motor de 4 cilindros chamado de 151, que produzia cerca de 90 cavalos. Nesse mesmo ano, a fabricante bateu o número de 300.000 Opalas vendidos. Ainda tinha mais novidades nesse período. Chegava ao mercado o Opala automático de 3 marchas, que pretendia alcançar o público que buscava mais conforto e praticidade. O modelo de 75 receberia também uma nova frente traseira, de estilo mais moderno, com um capô com vincos acentuados, setas localizados nas extremidades do paralama dianteiro, nova grade e lanternas redondas duplas, de estilos semelhantes aos do Corvette. A versão mais família do Opala também chegaria em 75, que seria uma perua de 3 portas chamada de Caravan, com opção de motores de 4 ou 6 cilindros. As evoluções estavam apenas no começo, e os encarregados e engenheiros da General Motors sabiam disso. E aí que eles não paravam com as atualizações. No ano seguinte viria o 250S, um verdadeiro coupé esportivo que satisfazia grande parte dos clientes exigentes e de personalidade mais forte, que gostavam de velocidade e brutalidade extrema. O 250S tinha um motor de 6 cilindros alimentado por um carburador de corpo duplo e comando de válvulas, trabalhado que passava a contar agora com impressionantes 153 cavalos de potência e que entregavam velocidade máxima de 200 km por hora. Essa versão do Opala tinha o tempo de aceleração de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Mas não foi só nas ruas que o carro da GM ganhou destaque. O seu sucesso era tanto que naquele período ele foi parar nas pistas, na tradicional categoria brasileira, a Stock Car. Com o motor de 4.1, passou por algumas modificações e melhorias com um único objetivo: competir com outro clássico e polêmico, o Ford Maverick V8, na Stock Car, que iria estrear em 1979. Já eu te explico o porquê dessa polêmica. Essas melhorias incluíam ajustes para melhor aproveitamento de toda a potência que o carro tinha. Mas se de um lado eles pensavam em potência, no outro, o mercado os pressionava para trazer algo econômico. O motivo? A crise do petróleo que já acontecia desde 73. Mas no português claro, eles estavam dispostos a montar o carro totalmente para desempenho e bem pouco preocupados com o preço ou economia de combustível. Na verdade, eles não estavam nem aí. Pouco menos de 5 anos depois, em 78, a GM atingiu o número de 500.000 Opalas vendidos. Pouco depois do sucesso do 250S em 79, o Opala recebeu um carburador de corpo duplo com 2 estágios, tanque de combustível de maior capacidade e freio de estacionamento com alavanca entre os bancos. Naquele mesmo período, a Stock Car ainda engatinhava. A categoria foi criada pela Associação Brasileira de Revendedores Chevrolet e teve como inspiração a famosa americana NASCAR. A primeira corrida aconteceu no dia 22 de abril de 79, no Autódromo de Tarumã, em Viamão, Rio Grande do Sul. Naquela primeira temporada, além de 2 versões diferentes do Opala, o padrão e o SS, as pistas também teriam um desafio duro na queda contra o Ford Maverick e o Dodge Charger. A prova inaugural contou com a participação de 10 carros que possuíam a mesma concepção mecânica dos veículos de passeio sem nenhum tipo de revestimento interno. O Opala da Chevrolet era o rei das pistas, com a sua força e resistência deixando os adversários para trás. Pilotos como Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e José Carlos Patti dominavam o volante, dando um verdadeiro show de habilidade. Paulo Gomes acabou levando o título naquele ano, mas todos os pilotos queimaram borracha em batalhas épicas e memoráveis. Com seu motor potente e sua carroceria durona, o Opala fazia bonito, tanto nas retas quanto nas curvas, mostrando que era um carro feito para vencer. Roteirista, e o carro para a família, para aquele uso diário? Quem queria usar ali seu Opalão só nos finais de semana, levar a família ou a namorada pro rolezinho?
o que é que eles achavam do carro. Desde o seu lançamento tinha algo que incomodava todo mundo que experimentava guiar o primeiro carro brasileiro da General Motors e que até hoje gera debates e memes: o consumo absurdo. Na gasolina e rodando na cidade, o carro fazia em média 4,8 por litro e 8 km na estrada. Esses números serviam para aqueles que dirigiam, como posso dizer, comportadamente. Já para o dono de pé pesado, bom, era difícil manter esses números. Apesar disso, a GM não se mostrava preocupado o suficiente a ponto de tentar tornar aquele carro econômico. E me arrisco a dizer que até hoje, o entusiasta mais fervoroso prefere que seja assim, gastão e potente. Enfim, se nem mesmo durante a crise do petróleo eles se importavam com isso, não seria naquela época que eles iriam pensar em consumo. No ano seguinte do triunfo na Stock Car, foi lançado mais uma versão emblemática do modelo, o Diplomata. Novo Diplomata, um espetáculo sob sua regência. Carregado com um motor de 2,5 litros com 90 cavalos de potência a 4.500 RPM, o Diplomata tinha outro propósito. A ideia era fabricar um sedã mais sofisticado e com outros equipamentos de série, como direção servo-assistida e ar-condicionado, que esbanjava luxo e conforto. Por ter um motor menor, ele acabou sendo, olha só, mais econômico que o modelo de 79. O Diplomata tinha um 0 a 100 de longos 17,3 segundos e sua velocidade máxima era de 148 km por hora. O seu consumo na região urbana era de 5,5 por litro, se tornando algo um pouco mais ideal para a família. Apesar do sucesso na Stock em 79, os anos seguintes foram mais duros para o Opala. Na competição, ele começava a ficar para trás em relação aos seus rivais no início dos anos 80. Chevette, Maverick e Volkswagen Passat eram os protagonistas da categoria no início da nova década. Com as evoluções fluindo a todo vapor, em 1983, a GM disponibilizou um novo câmbio de 5 velocidades. Apesar dessa novidade, esse foi um ano não muito feliz para os entusiastas. Esse ano marcou o último da produção do SS, o que muitos acreditam até hoje ter sido o maior erro da fabricante. E o porquê disso? Você já vai entender agora. 2 anos depois, viria uma reestilização no modelo, com lanternas traseiras mais detalhadas e faróis de neblina. O maior destaque dessa vez não estava debaixo do capô, mas sim ao alcance dos olhos. O grande foco do novo Opala era o conforto, vidros, travas e retrovisores elétricos, direção ajustável e muito mais. Você podia escolher entre uma transmissão manual de 4 marchas ou uma automática de 3. Além disso, ele possuía uma suspensão dianteira independente e traseira com eixo rígido, garantindo boa estabilidade e dirigibilidade. Até as calotas receberam uma atenção naquele carro. Em 84, foi a vez do motor de 6 cilindros ganhar uma versão a álcool. Ele tinha 184 cavalos e 30 kg de torque. Ainda está acompanhando as mudanças estéticas, né? Então segura aí que vem mais. Em 85, mais uma repaginada, retrovisores, grades, calotas, rodas, até os piscas traseiros passaram por mudanças. Por conta da nova legislação, eles precisariam ser laranjas. Também a partir desse ano, o Diplomata passaria a ter os famosos apliques de plástico na lateral do carro. O Diplomata chamou a atenção das pessoas por alguns motivos. Editor, coloca um Diplomata em algum lugar da tela aí. Além do bom desempenho, ele estava entre os mais elegantes do mercado. A General Motors conseguiu atingir o plano de criar um conforto nunca visto antes no Brasil, com recursos que poucos tinham, como direção hidráulica e equipamentos elétricos. O modelo acabou se tornando um muscle car brasileiro. E calma aqui, você mais fervoroso na internet não precisa xingar nos comentários, mas quero a sua visão sobre. O que o Camaro e Mustang eram para os americanos, o Opala era para os brasileiros? Enfim, em 1988 as versões voltaram a se chamar SL, Super Luxo, e SE, Super Especial. Receberam mais modificações na frente e na traseira, mas o interior ficou praticamente o mesmo. Percebendo que as linhas do sedã havia menor conquistado o público consumidor brasileiro, a GM do Brasil decidiu colocar um pouco do Monza no Opala. Nesse mesmo ano, a antiga transmissão automática de 3 marchas foi substituída por mais moderna utilizada pela elite alemã, BMW, Audi e Mercedes, chamada de caixa ZF.
No ano seguinte, a linha deixou de ser fabricada em 2 portas. O coupé saía de cena primeiro pela queda nas vendas, e o segundo motivo era a crescente procura pelos carros de 4 portas para a família. Mesmo com os sedãs mais família, o carro continuava recebendo upgrades. A GM alocou bielas mais longas, carburadores novos e coletor de admissão para o forte motor de 4.1 litros. Agora, mesmo no longo sedã, o carro possuía cerca de 140 cavalos de potência quando no álcool. Mas entrando nos anos 90, a GM recebeu um golpe que ela não esperava: a chegada dos carros importados. Alguns carros que vieram dos outros continentes caíram no gosto dos brasileiros, entre eles Honda Accord, Alfa Romeo 164 e BMW 325i, alguns sucessos também que viraram ícones no país. Foram alguns os carros mais procurados pelo público na época e que tinha mais poder financeiro. A GM assistia de camarote todos passarem em frente às suas lojas e não olharem mais para o Opala, depois de longos 20 anos como protagonista. Mas eles não estavam entregues. A fabricante ainda tinha uma ideia para colocar em jogo e tentar voltar ao estrelato. Para 1991 viria mais uma reestilização, agora com para-choques todo em plástico, janelas inteiriças, nova grade, lanternas, saias laterais e faróis. Além da concorrência bruta, o modelo ainda tinha algo único entre todos: só ele tinha freios a disco nas 4 rodas, adiantados por um lado, atrasados por outro. Já recorrente entre os rivais, principalmente dos estrangeiros, só em 92 chegou o câmbio manual de 5 marchas para o motor de 4.1. Porém, apesar de lutar bravamente, esse seria o último suspiro do famoso Opalão. Seu fim estava muito mais próximo do que imaginavam. Após bater mais de 1 milhão de exemplares fabricados, em 16 de abril de 1992, saiu o último Opala da fábrica da GM. Muita gente diz que todas essas mudanças foram por conta do arrependimento da fábrica em ter tirado o SS de linha em 80. Obviamente, a herança e a raridade histórica têm seu preço. Atualmente, dependendo da condição do carro, não é difícil achar um Opala SS acima dos 120 mil reais. E isso só mostra realmente o quanto muitos entusiastas amam o modelo. E duvido você, com dinheiro no bolso, não fazer uma loucura dessa. Mas apesar de um último período de vida bem amargo para a fábrica, eles resolveram dar ao Opala um fim digno, uma última dança. Uma série especial e muito exclusiva, limitada em 200 unidades, foi batizada de Diplomata SE Collectors. Uma versão, e reza a lenda, tinha chaves banhadas a ouro, um certificado de propriedade, além de uma pasta em couro com a inscrição Collectors, que vinha com carteira, relógio, caneta, chaveiro, filme VHS com a história do Opala, e lanternas envolventes, e todo cheio de poses quando me encheram de luxo e sofisticação, e fui chamado de Diplomata. E também uma carta de apresentações parabenizando aí referente à aquisição do modelo. Inclusive, se você teve um ou conhece alguém que teve um e tá vendo esse vídeo, fala aqui pra nós. Apesar do mau momento, todos entenderam que era hora de celebrar um projeto que cresceu e se desenvolveu desde 68. Foram 24 anos em linha, cativando e encantando os amantes de automobilismo e atendendo às necessidades da família, seja qual classe social ela fosse. E não há nenhuma dúvida de que o GM Opala pertence à elite do automobilismo brasileiro. O modelo que teria a responsabilidade de assumir o trono do Opala era o Ômega, que foi produzido no Brasil até 98 e nunca fez o mesmo barulho do seu antecessor. Problemas no câmbio e motor eram as principais queixas dos donos de Ômega. E um fato interessante é que o Opala duelou contra outras lendas também, um deles o famoso e fracassado Maverick. Mas calma, você vai entender do porquê eu usei essa palavra para descrever um dos carros mais icônicos e desejados por várias gerações. Um carro que tem sim um design atemporal e que tem muita gente que estaria disposto a pagar uma fortuna para ter um desses na garagem. Se ajeita aí no sofá que a história já começou aí na sua tela. Te vejo já!